Pessoal, nessa videoaula eu vou falar para você sobre o monitoramento dos gases e alguns aspectos relacionados ao monitoramento ou problemas de monitoramento dos gases nesse armazenamento de atmosfera controlada. Então, durante o armazenamento, a concentração de O2 e CO2 ela deve ser mantida em níveis baixos, né? Então, aqui temos na linha azul um exemplo de uma câmara de atmosfera controlada, né? Onde o nível de oxigênio está nessa linha azul, mantido em torno de 1,2%. Né? Percebam que ele ficou nesse intervalo ali, nessa média ao longo do armazenamento. O gás carbônico na linha vermelha ficou em torno de 2% ao longo do armazenamento. Então, para nós conseguir isso, a gente precisa ter os nossos analisadores de gases, que nós já vimos, né? Um controle automático é importante. É importante também anotar diariamente em uma planilha no papel essas concentrações de gases, temperatura, umidade, para se ter um controle mais confiável, né? Não que os softwares não sejam confiáveis, mas como eles vão ficar no computador, pode ter o risco de perda. Então, para uma garantia maior, é importante fazer esse registro diário, né, no papel. Então, temperatura, medir a temperatura também com termômetro de bulbo de mercúrio, diariamente, medir na polpa do fruto e fazer esses registros no papel, né? As mangueiras, para trazerem esse ar até um analisador, é um aspecto bastante importante. Elas devem ter 6 milímetros de diâmetro, o analisador deve ficar num local mais elevado. Então percebo que esse analisador aqui ele está na parte superior, está no corredor superior das câmaras, né? Então não está na parte no chão, né? Por quê? Porque ele deve ficar nessa parte mais superior, porque se condensa água dentro da mangueira, essa água ela não vem para o analisador, ela vai voltar para dentro da câmara. Então é importante também ter um filtro na entrada do analisador para não entrar água, então é crucial. Esses analisadores de gases são equipamentos caros aí, um equipamento bom vai custar na faixa de 80 mil reais aí, em função do dólar pode ter uma variação maior aí, agora deve estar mais do que isso, né? Então, são equipamentos bem precisos. Eles podem ser utilizados para várias câmeras, né? Então, um equipamento desse pode ser usado para várias câmeras, mas mesmo assim tem que ter cuidado. Então, no monitoramento de gases com analisador é importante ele estar num local mais elevado e ter mangueira desse diâmetro e também usar filtro. É muito comum ter problemas na medição, ou seja, o equipamento está informando um valor errado. Então isso é muito importante ter esse cuidado. Por quê? Porque se as concentrações de oxigênio elas ficarem em zero por muitos dias, semanas, o fruto poderá fermentar excessivamente e ter problemas, tá? Então é muito importante que o analisador esteja informando corretamente o nível de oxigênio. Por outro lado, o nível de gás carbônico também deve estar no nível adequado. Se ele sobe muito, a fruta vai apresentar danos, né, problemas, distúrbios devido ao alto CO2, que nós veremos em aula futura. Tá? Então é muito importante fazer a aferição do analisador. Como que é feita essa aferição? Se adquire, né, se compra um cilindro com gás padrão. O que é esse gás padrão? É uma concentração conhecida de O2 e CO2. Então a gente sabe que esse gás aqui tem, por exemplo, 1% de O2 e 2% de CO2. Então esse gás padrão aqui foi padronizado em empresas especializadas e tem a garantia de ter isso aqui. Então o que a gente faz? Faz com que o equipamento ele determine, né, esse gás e ele tem que marcar o que está marcando na etiqueta do gás padrão. Se ele estiver fora disso, tem que fazer a calibração, tá? Então, para se ter essa confiabilidade, né, essa segurança, fazer semanalmente essa leitura com gás padrão para se ter esse controle preciso nos gases, né? Talvez semanalmente, se for muito inviável, não, mas a cada 15 dias é um tempo adequado para se fazer essas aferições. Problemas que podem ter na medição: mangueira dos gases não vedados. Então, essas mangueiras que trazem o ar da câmara até o analisador, se tiverem furadas, vão estar pegando o ar atmosférico e misturando com o gás da câmara, então pode trazer problema. O tempo de bombeamento do gás ele tem que ser um tempo suficiente
para que o ar da câmara chegue até o analisador. Então, se a câmara está muito distante do analisador, esse tempo tem que ser maior. Variação na voltagem da corrente elétrica também afeta o analisador, né? O sensor paramagnético, ele mede condutividade elétrica. Se nós tiver variações, na voltagem ele vai interferir nessa medida. Aqui também temos o problema comum de estragar a válvula solenoide, né? Então são essas válvulas que fazem abertura e fechamento de uma determinada câmara, de acordo com a câmera que você quer analisar. Então, por exemplo, se a gente quer analisar a câmera 1, então somente essa válvula solenoide aqui vai abrir, essas outras vão ficar fechadas. E aí o ar vai vir para o analisador. Depois fecha essa câmera 1 e abre a da 2 e assim por diante. Se ocorre o problema numa válvula dessas, ocorre que pode estar vindo ar de duas câmeras para dentro do analisador e também você vai estar tendo uma leitura errada. Então são alguns problemas que podem ocorrer na medição, né, no monitoramento dos gases, que são bastante importantes vocês cuidarem.